Boa noite, graça e paz aos amados irmãos. Gostaria de convidar os queridos para meditarmos em duas porções, pequenas porções do texto essa noite, a despeito desse tema tão importante, ao mesmo tempo tão esquecido dos nossos dias, que é a ira de Deus. Pela manhã, o pastor Eliseu tratou sobre o tema o que é a ira de Deus. À tarde, o pastor Clésio trata sobre o tema o dia da ira de Deus. E agora pela noite, na permissão do Senhor, nós estaremos tratando sobre como aplacar ou se aplaca a ira de Deus. Se ficou bem certo para nós e nós compreendemos o que foi tratado manhã e tarde, nós percebemos que a ira de Deus é um dos atributos que Deus tem. Assim como é apresentado o seu amor, assim como é apresentado a sua soberania, assim como é apresentado a sua justiça, a ira de Deus, como vai dizer Romanos, se revela nos altos céus. Mas eu queria fazer uma análise com os queridos, dividindo essa análise em duas partes. Talvez a primeira parte eu faça uma espécie de recapitulação daquilo que os amados irmãos trataram pela manhã e à tarde. E a minha segunda parte, então, frisar e fixar os nossos olhos e a nossa compreensão sobre esse ponto em específico. Como se aplaca a ira de Deus, que é certa. Eu queria convidar os amados irmãos, à medida que forem encontrando o texto, Salmos de número 90, nós fôssemos nos colocando de pé, em reverência à palavra, para fazermos essa análise essa noite. Salmos de número 90. Enquanto os amados irmãos vão encontrando, queria externar a minha gratidão ao pastor Marivel, muito obrigado pelo convite. Também externar meu pedido de perdão aos queridos. Queria estar com os amados irmãos pela manhã e à tarde, não foi possível. Devido ao cansaço, eu preferi ficar em casa, estava bem cansado, precisava terminar de organizar a mensagem. E aí então mandei mensagem para o pastor Marivel, disse: olha, se Deus permitir, à noite estarei. O pastor Marivel está olhando para mim, disse: quer me matar do coração, irmão? O cara vai chegar já em cima da mensagem. Pedir perdão aos amados irmãos em relação também a esse pequeno atraso. Mas vamos olhar o texto, Salmos de número 90. Vamos olhar todo o capítulo, ponto do Salmo 90. Diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu o arrastas na torrente, como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades, e sobre a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor do que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo
e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos têm afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as tuas obras, as obras das tuas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Versículo 8: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Deus soberano, Senhor, Tu que tem sido apresentado durante todo o dia nas temáticas, um Deus que é santo e que é justo, que contra o pecado se ira, e a Tua justiça é santa, a Tua ira é santa, a Tua ira é justa contra o pecado. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos humilhamos na Tua presença, te suplicando a Deus a Tua misericórdia e o Teu favor para nós, para que Tu, ó Deus, possa ouvir o nosso clamor e possa perdoar os nossos pecados, apagar as nossas iniquidades, nos permitir olhar para a obra do Filho bendito, experimentarmos e declararmos aquilo que Paulo escreveu quando diz: justificados, pois, pela fé, pelos pais com Deus. É o que nós te pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Os amados podem sentar-se. Obrigado. Os amados irmãos, esse salmo é o salmo de número 90. Esse salmo, se você tem a sua Bíbliazinha que traz tópicos, você vai perceber que esse salmo ele é intitulado a Moisés. Se estamos certos dessa titulação, esse salmo é o salmo mais antigo que nós temos no Saltério. E ele também é o único salmo que é creditado ao velho profeta Moisés. E para que nós entendamos o cenário do Salmo 90, nós precisamos retornar à ocasião em que Moisés escreve o Salmo, que é naquela ocasião em que o povo é liberto com potente mão do Egito, durante aqueles 400 anos de escravidão, é levado ao deserto com potente mão. Deus opera maravilhas, prodígios, sinais, grandes mistérios de Deus é manifestados ao povo, mas ainda assim aquele povo é rebelde, é duro, eles são impenitentes, eles continuam no pecado, eles viram as costas para Deus, são duros, são incorrigíveis, não se arrependem, ora estão olhando para Deus e dizendo: nós faremos tudo que o Senhor mandar, mas num outro momento estão virando as costas para Deus, estão dizendo: por que nos tirou do Egito? Lá nós comíamos cebolas, comíamos carne, tirou-nos do Egito para morrer nesse deserto de sede, de fome. O povo se voltava contra Deus, e é num desses acontecimentos que esse profeta perde a cabeça, pega o seu cajado, bate numa rocha, e a rocha joga água, jorra água, e então Deus olha para aquele profeta e diz: porque tu não me gloriastes, tu não colocarás os teus pés na terra que fora prometida. E de fato Moisés não entra. Mas não é só Moisés, tem toda uma geração que acompanha aquele homem. Tem toda uma geração que acompanha aquele homem que também não entra. Lembrem que quando Moisés prepara o povo para ir espiar a terra, aqueles espias chegam atemorizados, dizendo que não havia possibilidade de conquistar a terra. Dois deles, Josué e Caleb, dizem: não, se Deus nos trouxe até aqui, então Ele nos dará essa terra. Mas todo o outro povo está atemorizado, apavorado, as cidades são fortificadas, há homens de batalha. E então, amados irmãos, esses homens são tomados de pavor e eles não adentram. Pecam contra Deus, são incrédulos, são duros, são impenitentes.
E Deus então olha para esse povo e diz: nenhum desses entrará na terra que eu prometi. Apenas esses dois, Josué e Caleb. E durante 40 anos esse povo começa a vagar no deserto. E é nesse período que Moisés possivelmente compunha esse salmo, o salmo de número 90. E aí então Moisés faz o que a gente chama de oração, oração do homem de Deus, é o título normalmente das nossas Bíblias. E Moisés então, se a gente pode fazer assim, nessa oração de Moisés, nós podemos dividir ela em 3 partes. A primeira parte, Moisés se detém em revelar quem Deus é. E ele então nos toma pelas mãos e nos revela quem é Deus. E todo o salmo está permeado da grandeza de Deus. Versículo 2 e versículo 4, Moisés deixa claro para nós que Deus é eterno. Versículo 2 diz que antes que os montes nascessem ou se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Ele é. No versículo 3, Moisés vai nos declarar que Deus não é apenas eterno, mas Ele é soberano e Ele tem todo o poder em suas mãos. Versículo 8, Moisés nos declara que Deus é eterno, soberano e onisciente. Ele conhece os pecados, e não são os pecados cometidos às claras, são os pecados cometidos em oculto, secreto. Ele é onisciente. Quarta coisa, amados irmãos, que Moisés nos apresenta é esse Deus que conhece, é o Deus que se ira contra o pecado. Versículo 7, versículo 9 e versículo 11. É apresentado um Deus que se ira contra o pecado e a iniquidade. Ainda nessa oração, amados irmãos, baseado em quem Deus é, Moisés então vai fazer algumas petições a Deus. E aí então ele inicia as suas petições. Versículo 12: dá-me um coração, ensina-nos a contar os dias, para que alcancemos um coração sábio. Ele se baseia em quem Deus é, um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, um Deus que é eterno, um Deus que é soberano, um Deus que é todo-poderoso. Então ele diz: se esse Deus que é poderoso, que agiu no nosso meio, que se ira contra o pecado, esse Deus pode nos dar um coração sábio. Sábio para quê, Moisés? Para olhar a ira de Deus contra o pecado e ainda diante de tudo isso, descansar na potente mão de Deus, ainda que seja no deserto. Segunda petição, amados irmãos, que Moisés faz na sua oração é que ele pede compaixão a esse Deus. Ele não olha um Deus apenas na ótica de um Deus que é irreversível, que se ira contra o pecado e tem raiva e não tem um coração amoroso. Ele olha para esse Deus e pede compaixão, reconhecendo que esse Deus é o mesmo Deus que lá atrás havia ouvido o clamor do seu povo na terra da escravidão, e ouvindo o clamor do seu povo tinha levantado aquele homem lá diante daquela sarça ardente, que dizia: eu sou duro de palavras, eu não sei falar. E ele diz: vai, porque o meu povo tem clamado. E Moisés então no versículo 13, ele pede compaixão ao nosso Deus. Versículo 13 diz: volta-te, Senhor, até quando? Até quando tu terás compaixão dos teus servos? Versículo 14, amados irmãos, ele pede e suplica por misericórdia. Versículo 14 diz: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Versículo 16, amados irmãos, ele exalta a Deus pela sua glória, pela sua grandeza. Versículo 16 diz: aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Versículo 17, ele destaca a grandeza, a beleza e a perfeição de Deus. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Esse, amados irmãos, é o Deus que Moisés tem nos apresentado.
terceira parte da oração dele, ele faz uma coisa interessante, que é uma didática judaica, de que no meio de reconhecer quem Deus é, e na petição que ele faz um comparativo entre o homem que está submetido à grandeza de Deus, que é finito, que é pequeno, que é pó, e um Deus que é transcendente, que habita em luz inacessível, que estava sobre uma sarça ardente, a sarça não era consumida, que havia se manifestado com poder e glória, tanto no Egito com as 10 pragas, com a nuvem durante o dia, com a chama de fogo durante a noite, com poder e glória. Ainda assim ele compara quem é esse Deus. Versículo 2 ele diz: Deus é eterno. No versículo 3 ele diz: porém o homem é poeira. Deus é eterno, o homem não. Ele vai deixar claro que na nossa perspectiva, uma vida bem vivida para o homem é até os 80 anos, e o que passa disso é canseira, é infame. Deus é eterno, de eternidade em eternidade Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele transcende o nosso pensamento, a nossa percepção. Ele é atemporal, Ele não é sujeito ao nosso tempo, Ele é Deus. Deus é de eternidade em eternidade no versículo 2. No versículo 10 ele volta à tônica dizendo: a vida do homem é curta, é passageira, é um estralo, é uma bolha de sabão. O homem é pó, é nada. Ao pó ele veio e do pó ele retornará. Versículo 4 diz que o tempo diante de Deus é nada. 1000 anos para Deus é como se fosse ao alvorecer do dia. Deus é atemporal, são 1000 anos. E o homem, imagina, se 80 anos é muito, imagine 1000 anos. Então Moisés apresenta esse contraste desse Deus. Versículo 16 e 17, Deus é soberano, é belo, é gracioso, é misericordioso, é santo, é imaculado, Ele é perfeito. Em contraste, no versículo 8 ele diz que o homem é um pecador. Salmo 51, o Salmo de Davi diz que em pecado nós somos concebidos, gerados. Essa é a concepção do rei. Amados irmãos, à luz de tudo isso que nós acabamos de olhar, se nós entendermos o que Moisés está nos apresentando, desse Deus que é santo, desse Deus que é maravilhoso, desse Deus que tem faceta, que nos apresenta, que se revela a nós, um Deus que é santo, que é justo, que é maravilhoso, que é perfeito, que não tem sombra de variação, que é Deus de eternidade em eternidade. Se esse Deus que é apresentado, de fato Ele é soberano, Ele detém todo o poder, Ele sustenta a história, o mundo, a criação em suas mãos. Se nós compreendemos que esse Deus é santo, 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 nós precisamos entender que essa santidade, ela traspassa o nosso relacionamento de pecado com Ele, e Ele sendo santo, justamente Ele se ira contra o pecado, que ora enquanto eu vou estar chamando de mal aqui. Então, amados irmãos, à luz de tudo isso, eu preciso destacar 3 coisas aqui para os amados irmãos que estão no versículo 8, a qual eu refrisei para os amados irmãos. A primeira delas, amados irmãos, é que o nosso relacionamento com Deus, nós nos relacionamos, temos contato com Deus que é santo, com Deus que é onisciente, que conhece todas as coisas. E a primeira coisa que fica clara para nós é que pecados não são secretos para Deus. Isso está claro no versículo 8, quando ele diz: diante de ti puseste as nossas iniquidades. Quais são essas iniquidades? É só você ler o restante do versículo que ele vai dizer: e sob a luz do seu rosto, os nossos pecados ocultos. Pecados aqui que ele tem em mente são pecados secretos. É a rebelião contra Deus, que é travestida e revestida de falsidade, de mentira, de vanglória, de soberba. Porque quando um camarada peca abertamente, pecado praticado abertamente, se olha e diz: tá, os pecados que são cometidos em oculto, em secreto, é esses que Moisés tem em mente aqui.
E aí fica claro para nós que esses pecados não são tão secretos como nós pensamos. Eles não são secretos diante daquele que é onisciente e sabe todas as coisas. E não apenas isso. Esse Deus, ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipresente, não existe um local sequer que não esteja patente aos seus olhos. Ele é santo e ele vê a nossa maldade. Olha para onde nós estamos desbocando, irmãos. Nós estamos caindo dentro de um terrível perigo, que é afrontar a santidade de um Deus que não tem como ninguém se esconder. O salmista vai dizer: para onde irei e fugirei da face do meu Senhor? Se eu fizer a minha cama nos mais longínquos da terra, lá o Senhor está. Se eu descer ao abismo, lá o Senhor também está. Se eu subir ao mais alto céu, lá é a morada do Senhor. A ideia lá, amados irmãos, do salmista é nos apresentar que a criação está nas mãos de Deus. Então não há nenhum pecado meu e seu que não estão patentes, nu, claro aos olhos de Deus. Só que esse Deus, amados irmãos, não é um Deus qualquer. Não é um Deus forjado no meu coração, como muitos apresentam no mundo. Por isso, certo pregador diz que a visão que nós temos de Deus determina o Deus que nós servimos. Se nós temos a visão de um Deus que é baixo, o nosso relacionamento com esse Deus também será baixo. Nós vamos reduzir a esse Deus a nada, a pó, aos nossos pés, às nossas satisfações. Por isso não é estranho igrejas estarem abertas, pregando prosperidade, chamando os homens a um relacionamento com Deus que é fraco, que só sabe amar e não tem condição de exercer a sua justiça. Mas nós olhamos para um texto desse e devemos nos apavorar, porque Moisés está diante da glória desse Deus e diz: Senhor, nenhum dos nossos pecados ficam ocultos a Ti. Tu colocaste diante da Tua face todos eles, aqueles que estavam ocultos, em secreto, na intimidade, debaixo de quatro paredes, trancado e trancafiado, o Senhor o conhece. Segunda coisa, amados irmãos, que o texto fica claro para nós, é que nenhum pecado cometido é seguro. Porque Moisés, no versículo 8, vai dizer: todos os nossos pecados foram colocados às claras diante de Ti. Nosso grande problema é a nossa ignorância de olhar as coisas à nossa volta, as possibilidades, e achar que está tudo bem. E aí nós imaginamos, inculcamos na nossa cabeça em que nós podemos cometer os nossos pecados às escondidas. Mas se nós compreendermos e tivermos a visão que Moisés tem desse Deus, nós precisamos abandonar os nossos pecados, confessá-los imediatamente, e correr aos pés daquele que sabe e sonda todas as coisas, e dizer o que o profeta diz: Senhor, ensina-me a contar os dias, para que eu alcance um coração santo. É isso que nós devemos fazer. Terceiro e último ponto aqui desse versículo 8, amados irmãos, é que nenhum pecado é satisfatório em si mesmo. Hernandes Lopes vai dizer que o pecado oferece prazer, traz destruição, oferece alegria, traz tristeza, oferece vida, traz morte, oferece liberdade e traz prisão. Não é o que está aqui? Que esse povo mais queria era liberdade. Estavam presos, dizem os historiadores que eles andavam em círculos, mas nunca entraram na terra prometida. O que esse povo queria era adentrar a terra prometida, sentir os prazeres da famosa terra que manava leite e mel, não experimentaram, porque foram impenitentes, foram duros, foram de dura serviço e não obedeceram ao seu Deus, o seu Senhor, aquele que é reto, que é soberano, que é bondoso e que é misericordioso, mas que se ira contra o pecado. Diante disso, amados irmãos, eu quero olhar com os amados irmãos o texto que foi nos dado como tema do nosso congresso,
Romanos capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 20. Eu queria que você olhasse comigo e observarmos o que Paulo vai revelar a despeito da ira de Deus. Eu sei que esse texto, ele já foi bem explicado aos amados irmãos, mas eu queria olhar com os queridos apenas isso e mostrar algumas coisas que nós precisamos atentar essa noite para ir para o ponto que nos é proposto. Romanos capítulo 1, versículo 18, 19 e versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são assim, ou são por isso, indesculpáveis diante de Deus. Vamos olhar 4 coisas aqui para nós, a despeito disso. A primeira coisa, amados irmãos, que nós precisamos ter em mente é o que Paulo está nos mostrando aqui. Paulo está nos mostrando que a mesma fonte que jorra a justiça ou o juízo de Deus é a mesma fonte que jorra justificação para aqueles que se arrependem. Da onde vem o juízo de Deus? Dele mesmo. Da onde vem a nossa justificação? Dele mesmo. E isso fica claro para nós quando nós olhamos o próprio texto. Versículo 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Versículo 18 diz: a ira de Deus se revela dos céus. A fonte, amados irmãos, de toda a revelação que nós temos, a fonte de todo conhecimento está em Deus. Se conhecemos o que conhecemos, qualquer que seja o conhecimento, ele vem de Deus. Deus é a revelação do todo. E o nosso ponto aqui é a revelação da sua reta justiça, da sua ira contra o mal, contra a perversão, contra o pecado, contra a iniquidade, contra a perversão, contra a mudança da justiça de Deus. Quem são os alvos? Esse é o ponto para nós. Quem são os alvos da justiça de Deus? Versículo 18 diz: os alvos da justiça de Deus são aqueles que detêm a verdade pela injustiça. Isso aqui, amados irmãos, fica melhor entendido assim: aqueles que detêm a verdade pela injustiça deles. A visão de Paulo aqui é quando nós pegamos aquilo que nos é revelado de verdade e pervertemos, mudamos para as nossas injustiças. A ideia aqui é de trazer, de subverter, de mudar de local, trocar a mobília, tirar a justiça, a revelação de Deus, quem Deus é, aquilo que clareia Deus, e colocar no lugar desse Deus transcendente, eterno, perfeito, maravilhoso, santo, imaculado, perfeito, santo, santo, santo é o Senhor, e colocar a criatura que é imperfeita, maculada, manchada pelo pecado, escarnecida pelo pecado, debaixo do pecado, filho da ira de Deus. E aí então diz: quem são os alvos dessa ira? E aí as pregações modernas vão dizer: não, o Deus que nós conhecemos não é o Deus que esses camaradas estão apresentando, porque o Deus que nós conhecemos é um Deus que é amor. E aí os camaradas enchem a boca para dizer: o Deus que nós pregamos é um Deus que é amor. E nessa parte eu concordo, porque nós também pregamos esse Deus que é amor, e não há dúvidas disso. Deus não tem, Ele é amor, e não há dúvidas disso. Mas o Deus que nós conhecemos e o Deus que é revelado na Escritura não é um Deus manco, que só tem amor e não tem outro atributo. Esse Deus que nós conhecemos é um Deus que é amor
que não há dúvida disso em todas as páginas da Bíblia, mas que ao mesmo tempo esse Deus de amor é um Deus que é justo e não comunga com o mal. Seus olhos são puros, ele não se satisfaz com o pecado e pune o pecado onde quer que ele esteja. E você encontra isso nas páginas da Bíblia também. Texto que nós acabamos de ler do Salmo 90. Esse texto que nós acabamos de ler de Romanos capítulo 1, que diz que a ira de Deus se revela nos altos céus. Quem são os alvos? Aqueles que detêm, que pervertem a justiça de Deus. E talvez nós olhamos assim e dizemos: mas o mundo aí fora tem feito isso. Não. Tristemente nós podemos dizer que grande parte de muitas igrejas, muitos pregadores têm feito isso, e são piores. Lembra lá dos pecados ocultos? Muitas pessoas que são travestidos de evangelho, que a Bíblia vai chamar de falso profeta, esses miseráveis, filhos da perdição, filhos do diabo, é que têm pervertido e virado um câncer e pervertido o evangelho, o verdadeiro evangelho. São sobre esses, amados irmãos, que têm pervertido a justiça de Deus, que Paulo está dizendo que a justiça é revelada, o alvo são eles, e Deus não é. Por isso a Bíblia diz: ai daquele, ai daquele, ai daquele que cair na mão de um Deus irado. Triste coisa é, horrenda coisa é padecer ou cair na mão de um Deus irado. João capítulo 3, versículo 20 e 21 diz: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. E ele está dizendo aqui, são aqueles que pervertem, aqueles que mudam, aqueles que vivem de uma carne. Mas essa luz que é nos revelada é um empecilho para eles. Lembro até recentemente de uma espécie de briga online de dois pastores, que um dos pastores olha para o outro e diz assim: se a tua igreja abrir o evangelho, ela fecha. A gente fica até triste com isso, mas era verdade. Muitas igrejas hoje, se abrir a Bíblia e começar a pregar a Bíblia, elas fecham. Por isso que esses camaradas têm pervertido essa verdade e têm cegado multidões. Mas essa multidão que está cega, elas não estão inocentes. Paulo vai dizer que elas estão lá porque elas querem ouvir isso. Por isso, amados irmãos, nós precisamos olhar para a oração de Moisés e dizer: Senhor, ensina eu a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. O coração sábio de Moisés ali não é no sentido de dizer: quanto mais o tempo passa, aniversário que eu completar, isso vai ser bom para mim. O coração sábio lá que Moisés tem em mente é um coração que olha para a grandeza de Deus e olha para a finitude do homem e descansa nessa certeza. Ainda que Moisés não entre na terra prometida, existe uma cidade celestial na qual ele estaria logo mais, muito maior. E ele está dizendo: Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu alcance um coração assim, que olhe a tua grandeza, a tua santidade, e descanse nessa certeza. Terceira coisa, amados irmãos, é a razão do juízo de Deus. Versículo 19, versículo 20 diz: versículo 19 diz: porquanto que Deus se pode conhecer e manifesta entre eles, porque Deus o manifestou. Parte inicial do versículo 20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. E o ponto aqui é incrível, né? Paulo vai encerrar esse texto do nosso versículo 20 dizendo assim: tais homens são assim o quê? Indesculpáveis. Não há um ser humano sequer, em qualquer face dessa terra, por mais longevo e separado que seja, a tribo mais isolada do mundo que seja, que não tenha contato com civilização nenhuma, esse camarada, essa tribo, esse povo é culpado diante do santo olho de Deus, porque a natureza revela quem é Deus. Ele se auto-revela para qualquer pessoa
E essa pessoa não tem desculpa diante de Deus. Então não bote na sua cabecinha que é porque a tribo lá no Cafundó do Juda, aqueles bichinhos que nunca tiveram contato com nada, eles vão para o céu. Não, não vão. Não vão. A menos que a graça de Deus o alcance e eles tenham a atitude de não perverter a verdade revelada de Deus, estarão em eterna condenação, e a Bíblia chama de alto a baixo, filhos da ira de Deus. Essa é a verdade revelada a nós. E é por isso que um tema desse, amados irmãos, é tão urgente nos nossos dias, em que as pregações modernas têm apresentado um Deus que não tem condição de condenar homem, que o inferno não é real. Ei, nós precisamos entender e voltar à mensagem que foi nos dada de uma vez por todas, que esse Deus é um Deus que se ira contra o mal, castiga o mal onde quer que ele esteja, porque ele é santo. E ele castiga, pune o mal, porque ele é Deus, ele é soberano. Ele pune e castiga o mal, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Então, o que eu e você temos feito em oculto, ele coloca, está revelado aos seus olhos. Tais homens são assim, indesculpáveis diante dos seus olhos. Quem poderá se esconder de Deus? Ninguém. O juízo de Deus, amados irmãos, é o que diz Romanos 1:21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração. É isso que a gente tem visto. Olha a ciência à nossa volta. Quantos não são os tais cientistas que dizem crer em Deus? Pegue um aluno sequer, desde a tenra escola, das tenras salinas, até as universidades, mestrado, doutorado, PhD, e aí quebra. Pergunte a eles o que é ensinado nas escolas a despeito da criação. Quem criou o mundo? A ciência vai dizer: o mundo se autogerou. O mundo é resultado de uma grande explosão. O mundo é senhor de si mesmo. Eu e você, nessa visão, é resultado de um grande aglomerado de nada, de célula. Nós somos resultado de uma evolução de uma mera. Qual é a concepção que nós chegamos? De que Deus, então, é feito na cabeça. Ele não existe. Esse Deus, a qual é pregado nas igrejas, é um Deus que é apenas subjuntivo, ele é apenas intelectualizado, ele não é real. Então o que nós devemos viver é no aqui e agora, e acabou. Isso, amados irmãos, é o que o mundo tem abarrotado. E Deus então está dizendo: porquanto tais homens são indesculpáveis diante de Deus. Quarta coisa, amados irmãos, que o versículo 20 nos apresenta é a sentença, o que Deus faz. Versículo 20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E aí ele encerra dizendo: tais homens são por isso indesculpáveis diante de Deus. Você não entendeu o que eu li? Eu vou tentar frisar as palavras que Paulo usa aqui, para você não sair com dúvida. Porque os atributos invisíveis de Deus, esses atributos que eu e você pregamos, que eu e você vivemos, cremos e nos movemos por ele, esses atributos são conhecidos. Não é porque alguém com filosofia apresenta. Paulo está dizendo que o próprio Deus revela e mostra, porque ele se deixa encontrar, ele se revela. E ele diz aqui, qual é a palavra que Paulo usa? Mas essa revelação de Deus é obscurecida, não dá para compreender olhando a natureza. Paulo diz: ei, não, olha o que ele usa, o termo
Então não tem cabimento nós olharmos tudo à nossa volta e não darmos glória a Deus, por quem Ele é: Deus santo, justo, bom, perfeito, maravilhoso. Por isso que Paulo diz: tais homens são indesculpáveis. Ele usa a expressão para o conhecimento de Deus. Claramente se reconhece. Quando Paulo, é uma coisa da modernidade, ele diz não, desde o princípio. O princípio que Paulo tem aqui em mente é Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Desde o princípio, a revelação de quem Deus é, do seu DNA, por assim dizer, como diz o professor Adalto Lourenço, está manifesto na criação, de alto a baixo, manifestando quem Deus é. E a completude disso nós temos aqui, seu Evangelho. Para nós o caldo engrossa mais ainda, porque Paulo aqui não tem em mente nos apresentar o Evangelho para eles. Ele está em mente aqui só a natureza criada, só o mundo criado, o cosmos, tudo criado. Ele diz: revela quem é Deus. Revela como, Paulo? Claramente se conhece quem é Deus olhando a criação à sua volta. Mas não é só isso. Ele diz que esse conhecimento é desde a eternidade, ou desde o princípio. E aí então ele usa a expressão, olha o que ele diz: sendo não apenas claramente reconhecido, mas percebido. A ideia de percepção aqui é aquilo que salta aos nossos olhos. Você já viu uma criança que está aprendendo matemática? E quando ela descobre que 1 mais 1 é 2, ninguém tira isso mais da cabeça dela? Pergunte para a criança. Por mais que você tente ludibriar, ela aprendeu, isso foi revelado, isso criou uma mentalidade, cauterizou, de tal forma que ninguém tira isso da mente dela, e nem da minha e da sua. Você pode ir para qualquer tipo de lugar, qualquer pessoa pode lhe perguntar que isso é instintivo. Quando é 1 mais 1, isso já salta a sua cabeça. E Paulo está dizendo aqui que não é apenas claramente reconhecido, eles são percebidos. A ideia aqui é de sentir, de olhar a revelação, a natureza à nossa volta e sentir que existe uma mente brilhante que criou todas as coisas. Mas Paulo não diz só isso. E aí ele então diz: percebido que as coisas foram criadas, e ele dá certeza. É por causa disso que tais homens são assim indesculpáveis. Esse é o ponto. Talvez você esteja perguntando: irmão, tá, eu entendi tudo isso. O pastor Eliseu, o pastor Clécio tratou disso. Mas o seu tema não era como se aplaca a ira de Deus, mas que a ira de Deus é aplacada. Agora nós vamos. Vou assustar os irmãos. Tudo isso que eu estava fazendo era apenas a introdução. Agora nós vamos para a parte que nos interessa. Como nós podemos fazer isso, irmãos? Nós podemos fazer isso olhando para aquilo que Paulo escreve nessa carta, capítulo 3, versículo 25. Leia para mim, por favor. O irmão que encontrar pode ler em voz alta. Romanos capítulo 3, versículo 25. Amém. Glória seja dada a Deus. Eu não estou apresentando para você um Deus carnívoro, um Deus que é uma espécie de megalomania. Estou apresentando para você um Deus que é santo, mas um Deus que é amor. Um Deus que justa e santamente se ira contra o pecado, mas um Deus que tem solução para o pecado. Romanos 3,25 diz que Deus propôs, Ele planejou, Ele quis apresentar, ofertar, mediante o sangue do Filho, a propiciação dos nossos pecados. E esse tema também é muito abordado no nosso meio. Propiciar é apaziguar, é afastar, é desviar aquilo que deveria vir sobre nós. O que deveria vir sobre nós? A percepção que nós devemos ter
Eu tenho certeza que nenhum dos amados irmãos, com tudo que já foi tratado aqui, tem dúvida de que você é um pecador, de que o que você merece num ato natural, daquilo que a Bíblia apresenta, de que o homem natural está separado de Deus, e é chamado de filho da desobediência, filho da ira, que a ira de Deus permanece sobre ele. Não há dúvida para nós disso, amados irmãos. Não há dúvida, porque essa expressão que João usa, de que a ira de Deus permanece sobre ele, você precisa entender e mentalizar isso, colocar na sua cabeça. A figura lá é uma espada desembainhada, colocada sobre a cabeça, o pescoço, como uma guilhotina. E ele diz: todo aquele que não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. A espada da justiça de Deus, para onde ele se move, essa espada está pairando sobre ele. Ele come e a ira de Deus está sobre ele. Ele vai para o serviço e a ira de Deus está sobre ele. Ele continua duro e penitente com o seu pecado, não crê no Filho e a ira de Deus está sobre ele. É esse homem, amados irmãos, que precisa olhar para a glória desse Deus para ter a sua ira aplacada. Irmão, qual é a saída? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, dessa condenação certa? E Paulo então diz: Deus propôs em seu Filho, mediante o seu sangue, propiciar os nossos pecados. Glória seja dada ao nosso Deus. Há uma esperança. Essa ira pode ser apaziguada. Essa ira não pode ser apaziguada quando você coloca um dízimo no gasofilácio. Essa ira não pode ser apaziguada quando você vem à igreja. Essa ira não pode ser apaziguada quando você se ajoelha para orar. Essa ira não pode ser apaziguada quando você conhece o pastor, quando o pastor bota a mão sobre a sua cabeça. Mas essa ira pode ser aplacada pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa ira, amados irmãos, só pode afastar de nós quando nós somos banhados, lavados de alto acima, regenerados, refeitos em Deus, para a glória do seu poder. Você quer aplacar a ira de Deus? Creia no Filho. Eu vou mostrar 3 coisas aqui para nós, amados irmãos. Irmãos, como pode aplacar a ira de Deus? Primeira coisa, de tudo que eu li para os amados irmãos, Salmos de número 90, Romanos de 1, 18 até o 20. Primeira coisa, você precisa conhecer quem você é. Esse é o grande problema que nós temos na nossa sociedade, no nosso meio evangélico, na nossa era. Nós não sabemos mais quem somos. Há uma crise de identidade. E essa crise de identidade, talvez eu e você, a primeira coisa que pensemos é a respeito de sexualidade, porque é o que está em evidência. O homem não sabe mais se é homem, se é mulher, vai. Não, eu estou falando de crise de identidade. Não é apenas isso. Esse é um dos, é o que desboca. A crise de identidade nossa é saber quem nós somos. E Moisés nos ajuda a entender isso. Quando ele diz, Deus é Deus, Ele é de eternidade em eternidade. Nós somos pó. Onde era que Moisés estava? No deserto. Ele estava olhando para aquilo ali e vendo quanto o homem era passageiro. Que era pó, estava no meio do pó de um deserto, e os homens ali caindo, tombando, semana após semana, dia após dia, mês após mês, ano após ano, e o número ia diminuindo daqueles que se rebelaram contra Deus. Nós precisamos reconhecer quem nós somos, amados irmãos. E o versículo 18 diz que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens. Primeira percepção que nós temos que ter é quem nós somos. E eu e você. E aí, esse primeiro momento, nós estamos falando de um homem separado de Deus, no seu estado natural. Estado natural. Esse homem, ele é mau por essência. Isso não é o que eu estou inventando, é o que a Bíblia revela a nós. Você não precisa ir longe. Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou todas as coisas. Capítulo 2 apresenta a criação do homem, perfeito, santo, justo, colocado no jardim no Éden.
Capítulo 3 apresenta a queda e o declínio desse homem. Capítulo 4 apresenta a maldade entrando no mundo e, por assim dizer, sem freio. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 mostra a extensão do mal. Um irmão olha para o outro, tem inveja, sente raiva, ódio, maquina e mata o próprio irmão. Capítulo 6, Deus olha para a humanidade como um todo e diz: todo o desígnio do coração do homem é mal. Ele é mal por natureza. Salmo 51, Davi diz: eu nasci em pecado, e em maldade, em pecado eu fui entrelaçado, a minha mãe me gerou no ventre. A concepção dele lá é que o homem nasce mal. Não é a filosofia pelagiana, de que o homem nasce como se fosse uma folhinha branca, perfeitinho, e a sociedade corrompe. Isso é balela, isso não existe. À luz da revelação, esse homem ele é mau de cima a baixo, ele é perverso, e se Deus não colocar um freio nele, ele é capaz de tudo, e você sabe disso, eu sei disso. Nós somos capazes de atrocidade se não existe um freio. Glória seja dada ao nosso Deus, porque os homens mais perversos têm o freio de Deus, porque senão eles tinham destruído tudo. Nós seríamos destruídos e nos autodestruiríamos. Esse homem, amados irmãos, ele é perverso. E não me entenda mal, não saia daqui dizendo que eu não estou dizendo. Preciso que você compreenda isso. Como é que nós podemos aplacar a ira de Deus? Primeiro, nos conhecendo. O que Jesus Cristo disse? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Se você se julga uma pessoa boa, como tem os pregadores coaches aí dizendo, você é o ponto fraco de Deus, de que Deus, como eu vi em certa ocasião, eu vou segurar as palavras, em certa ocasião um camarada dizendo o seguinte: você é igual a Deus. Se Deus aparecer na sua frente, você pode dizer para ele: ei, quem te deu autorização para vir aqui se apresentar na minha frente? Por quê? Porque nós estamos no mesmo pé de igualdade. Olha as atrocidades. Se nós não nos conhecemos, nós fazemos isso mesmo. É só você olhar aí fora. Isso que eu estou dizendo é alguém que se autoproclama crente. Se nós não nos conhecermos, há uma ampla diferença entre esse Deus e nós. Esse Deus a qual é apresentado para nós, ele é santo. E não é uma vez só, é 3 vezes santo. Ele é santíssimo, ele é puro de olhos e não comunga com o mal. Nós, por outro lado, somos perversos, mal. O intento do nosso coração é continuamente mal. Os nossos pés são velozes para derramar sangue. Nós nos desviamos e destituídos estamos da glória de Deus. Esse é o homem natural. Todos, sem exceção, se desviaram. É isso que Paulo diz em Romanos. Capítulo 3, ele deixa claro isso. Porque todos se desviaram. Capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Capítulo 5 de Romanos, ele diz: porque por um só homem entra o pecado no mundo, com o pecado a morte. Por que a morte passou a todos os homens? E ele diz: porque todos pecaram. Essa é a nossa situação. E aqui vem a segunda pergunta: irmãos, então como eu posso me livrar de uma situação dessa? Eu sou um monstro, irmão. Sim, tem essa percepção. Você é separado de Deus, longe de Deus, você é uma desgraça. Você é um monstro e uma besta enternecida, que precisa de controle, que precisa de um Deus que derrame da sua graça, que lhe refaça, que mude o seu coração, que pegue o seu coração de pedra e transforme em carne, que derrame do seu espírito, que clareie a sua visão, que tire a cegueira dos seus olhos. É disso que você precisa. Sim, sem Deus você é um monstro. Essa é a verdade. Você pode não gostar, pode sair daqui me xingando, mas essa é a verdade. Por isso que nós precisamos nos conhecer, porque é sobre esse tipo de pessoa que a espada desembaiada da justiça de Deus Pai. Aqueles que não creem no Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. É sobre esse homem.
Por isso que eu e você precisamos nos conhecer, porque Jesus Cristo diz: eu não vim para os santos, eu vim para os doentes. Se eu e você tivermos a percepção de que somos doentes, estamos feridos, e existe um câncer dentro de nós, e precisamos do médico dos médicos, do Senhor dos senhores, daquele que pode transformar a alma, daquele que pode mudar a mentalidade, daquele que pode dizer: Lázaro, vem para fora, e ele sair. Se você crê nesse Deus, não há dúvidas. A ira de Deus vai ser desviada para si. Você precisa crer nisso. Segunda coisa, amados irmãos, que nós precisamos, versículo 19, nós precisamos confessar os nossos pecados, porque se nos conhecemos, nós sabemos que temos pecado. E lembre que eu estou tratando aqui da visão ainda de um homem separado de Deus. Algumas pessoas lá fora, você já teve essa experiência, você já evangelizou, e quantas não são as pessoas que você vai evangelizar e ela olha assim e diz: não, mas eu não tenho pecado não. Você diz: ah? Não, não tenho. Pecador pode ser o meu vizinho ali, ó, que bebe, bate na mulher. Eu não. Eu compro e pago minhas coisas. Eu nunca fiz um negócio sujo. Nem de festa eu gosto. Nunca matei ninguém. Nunca roubei. É por isso que essas frases que a gente vê de efeito em carro, só Jesus salva, ela tem perdido seu efeito. Porque salva de quê? Se na concepção desse camarada tudo está bem. Por isso que nós precisamos nos reconhecer quem é. A frase ela é perfeita. Só Jesus Cristo salva. Mas salva do pecado, da culpa que o pecado traz, da falta de paz que nós temos. Esse camarada ele pode estar bem com a sua família, mas ele não tem paz com Deus. Esse camarada pode estar bem nos negócios, mas ele não tem paz com Deus. Esse camarada pode estar bem com a sua conta bancária, mas ele não tem paz com Deus. E é isso que nós buscamos nessa terra. A única coisa que nós necessitamos nessa terra é olhar para esse Deus que é santo, que é perfeito, que é maravilhoso, e nos colocar diante desse reto juízo e tomar posse, por assim dizer, daquilo que Ele nos prometeu, e ter paz com Deus. Esse é o maior sentimento que o homem pode adquirir. Essa é a maior dádiva que o Evangelho apresenta ao homem, é ter paz com Deus. É aquilo que Paulo escreve em Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que sentimento! Que coisa boa! É você andar e quase que repetir o que Cleber Lucas cantava muito tempo atrás, quando ele dizia, numa introdução de uma música: eu fui perdoado, não devo nada por mim. Esse é o sentimento mais glorioso que o Evangelho traz na mente humana. Ele reconhecer que é uma desgraça de pessoa, que ele é um pecado ambulante e que a ira de Deus permanece sobre ele. Ele crê no Evangelho e essa ira é apaziguada. Aquilo que pesaria sobre os seus ombros foi colocado sobre Jesus Cristo no madeiro. Maravilhoso! Que paz! Que sossego! Que tranquilidade! Aí nós podemos dizer, como o salmista disse: deito e logo durmo. Glória seja dada ao nosso Deus. Terceiro e último ponto onde nós podemos aplacar a ira de Deus: crendo no Filho do Deus. Essa é a máxima do Evangelho. Essa é a glória apresentada em todo o Evangelho. Jesus Cristo, todo o seu ministério, ele diz quem ele é. Ele diz assim: aquele que vê o Filho, vê o Pai. Ele é o Pai. Ele diz: aquele que vê a mim, vê a Deus. Paulo escrevendo diz que Jesus Cristo é a manifestação gloriosa de Deus. Jesus, amados irmãos, é a expressão máxima de Deus. Ele veio exatamente para isso, para os doentes, para os fracos. E ele disse isso: vinde a mim todos vós que estão oprimidos e cansados, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão afadados pelo mal, pelo pecado,
que precisam de segurança, que precisam de um descanso, que esse fardo maldito muito é bem exemplificado pelo peregrino de John de Ebânio, muito bem exemplificado nele, esse fardo maldito sobre os seus lombos, que está cansado, sobrecarregado, que se sente doente, que está moribundo, que precisa do médico dos médicos, aquele homem caído na estrada da parábola do filho do bom samaritano, que precisa urgentemente de alguém que coloque, que sare as suas feridas, que é bem exemplificado na parábola da ovelha. Nós somos aquela ovelha perdida, desgarrada, que o bom pastor vai ao encontro, e o nosso bom pastor, amados irmãos, não é alguém que sai errante e não sabe onde procurar. Ele vai na mosca, ele nos encontra, ele nos acha, ele cura das nossas doenças, nos coloca no colo e devolve ao abrigo. Glória seja dada a Deus. Esse é o Deus, amados irmãos, que nós servimos, e esse é o Deus que nós precisamos pregar, esse é o Deus que o mundo precisa ouvir, esse é o Deus que você e qualquer outra pessoa e eu precisamos olhar e crer. Nós precisamos crer no Filho de Deus. Essa é a única forma que nós temos de que a espada desmaiada da ira de Deus não vai resolver. Eu disse em certa ocasião que o pecado, ele será punido de duas uma: ou ele é punido em Cristo, ou ele é punido em você. Mas ele nunca fica impune, porque Deus é justo, Deus é santo. Aí a pergunta que eu faço é: talvez alguém que esteja aqui não é crente, ou vive aquela vida assim meio pregressa, preguiçosa. É crente quando bem entende, quando é satisfatório, quando é prazeroso, quando é mais fácil. Você precisa refletir sobre a sua vida, porque Moisés nos apresenta no Salmo que a vida do homem é o quê? Passageira, é breve. É como uma erva que floresce na madrugada, desabrocha a sua flor, mas no final da tarde está murcho. Eu estou mexendo no mato, ali numa chácara que eu sofri. Mas uma coisa eu tenho percebido: a gente passa com a máquina, corta aquelas ervas, separa ela, no final da tarde ela está pronta para ser queimada. Eu não sei quantos aqui são aquela erva. A espada da justiça de Deus está pronta para cortar. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Porque a Bíblia diz, amados irmãos, que ai daquele quando a justiça de Deus vier. Eu observo, amados irmãos, que mesmo aquelas ervas que a gente coloca no fogo, ainda estão assim mais ou menos fresquinhas, verdinhas. Na hora que bate no fogo, torna tudo. E aí eu fazendo aquele exercício ali, aquele trabalho penoso, eu refletindo sobre a justiça de Deus. E, amados irmãos, eu fui tomado de um pavor tão grande, porque aquele fogo ali é extinguido, ele se apaga. Por mais que eu tentasse manter ele, chega um dado momento que ele se apaga. Mas a reta justiça de Deus não. A justa ira de Deus não. Ela só tem uma forma de se aplacar. É quando o sangue do Cordeiro de Deus, quando o sangue do Filho bendito paira sobre ele. É quando nós olhamos para o Filho na cruz e dizemos como aquele ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. É quando nós olhamos para o Filho, fazemos como um carcereiro, o que devo fazer para ser salvo? É quando nós olhamos para esse Filho bendito e cremos naquilo que o Evangelho nos apresenta. Não há outra forma, e Pedro nos apresenta isso, amados.
Ele disse que não há um nome sequer no céu, na terra ou embaixo da terra que importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. Você quer que a ira de Deus não caia sobre você? Você quer que a ira de Deus seja aplacada? Creia no Filho bendito, aquele que nas águas do batismo, com uma voz estridente nos altos céus diz: eis aí o meu Filho bendito em quem me comprazo. É Ele. Você precisa crer naquele que foi lançado e pendurado no madeiro, que Isaías diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, que bradou em alta voz: Deus meu, por que tu me desamparaste? Que Paulo diz que não tem pecado, mas se fez pecado por nós. Você precisa crer no Filho bendito, crer naquele que é o justo, o santo, o perfeito, que não tinha pecado, mas pagou o preço, que na cruz do Calvário, no jardim do Getsemane, olhou para toda a obra da redenção, na culminância desse projeto, olhou para Deus, para o cálice da ira de Deus e disse: Senhor meu, se possível, afasta de mim este cálice. Louvado seja Deus, porque Ele não parou nessa mensagem. Ele diz: todavia seja feita a tua vontade, que é de eternidade em eternidade. Louvado seja Deus, porque o nosso Cristo não desistiu de nenhuma alma sequer pela qual Ele morreu. Então eu e você podemos levantar triunfantes, olhar para o Cristo bendito, o Cristo vitorioso, e crer no seu poder e no perdão que há nele, pois Ele venceu a morte. Então a ira de Deus é aplacada, não há mais justiça sobre os nossos lombos, ela foi paga no Filho bendito. Ele pagou o preço por nós. E Paulo escreve em Colossenses dizendo: o escrito de dívida foi rasgado de uma vez por todas. Glória seja dada a Deus. Você quer que a ira de Deus saia de você, seja aplacada, apaziguada, desviada? Creia no Cordeiro bendito, aquele que o profeta João Batista viu caminhando no deserto e bradou em alta voz àquela multidão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você quer que a ira de Deus seja aplacada? Creia no Cordeiro que o apóstolo João viu na ilha de Patmos, o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Você quer que a ira de Deus seja aplacada? Então creia no Cristo ressurreto, que a morte não venceu, mas que ressuscitou e vive para a glória de Deus, à destra daquele que é o soberano, e por assim dizer, cuidando dos nossos interesses. Você quer que a ira de Deus seja aplacada? Creia no Filho bendito, e Ele há de enviar o seu Espírito Santo, o penhor e a garantia da nossa herança. E em Cristo Jesus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa é a forma. 3 coisas eu encerro, meus amados irmãos. Quais são as implicações disso? Primeira, se você sabia quem você é, você sabia também o que você merecia. E eu e você temos capacidade suficiente para entender que nós merecemos a justa ira de Deus. Mas ela foi afastada, ela foi separada, ela foi tirada, ela foi propiciada, ela foi paga e ela foi solvida por Cristo Jesus. Por isso, amados irmãos, tenha segurança de que pela fé em Cristo você está livre dessa justiça e dessa ira, porque Cristo já pagou por você. Aqui, amados irmãos, é um daqueles momentos que você para, senta cansado e glorifica a Deus. Se olhar para quem você é no espelho, sabendo quem você é, o que você merece, e há perdão em Cristo Jesus. A única coisa que nos resta então é glorificar esse Deus e dizer muito obrigado, Senhor. E não só isso, mas ter tanta fé, tanta certeza, e dizer: eu tenho paz com meu Deus. Segunda coisa, se isso é verdade na sua vida, o que você deve fazer? Empenhe-se em pregar esse evangelho, pois a ira que foi afastada da sua vida
precisa ser afastada na vida dessas pessoas que estão aí, que não fazem a mínima ideia de que a espada desembainhada da justiça de Deus está sobre a sua cabeça, como uma guilhotina. E a qualquer momento Deus pode baixar ela e cessar a sua vida, e essa alma ser lançada no lago de fogo e enxofre. E eu e você temos a alta responsabilidade de viver por esse Evangelho, que fomos transformados por esse Evangelho, perdoados por esse Cristo bendito, e então pregar para essas pessoas. Terceiro e último ponto das implicações. Se nós estamos certos disso, a nossa vida então tem que ser diferente. Nós não podemos viver como vivem aqueles que Paulo chama aqui de que perverteram a justiça de Deus por as suas injustiças. Não. Nós precisamos ter uma vida totalmente diferente. E aqui está um dos relances mais belos do que nós vamos ver no próximo mês. Uma vida pautada na palavra de Deus. Se nós somos ganhos, achados, regenerados e transformados por esse Cordeiro bendito, a nossa vida não pode ser como a do mundo. O mundo não é a nossa regra, não é a nossa pauta, não é o nosso punho, não é o nosso esquadro, é a palavra de Deus. Nós precisamos viver diferente e devemos viver como viviam os velhos puritanos, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Irmãos, eu espero ter sido claro aos amados irmãos. Eu sei que a minha parte foi bem mais fácil, porque eu preguei sobre uma estrada já pavimentada pelos amados pastores Clércio e Eliseu, que o fazem de uma forma muito brilhante. E para mim então fica mais fácil tratar sobre o tema. Eu louvo a Deus pela vida dos amados irmãos e parabenizo os queridos pela coragem de um tempo tão espinhoso como nós vivemos, trazer um tema tão relevante e urgente como esse. Glória seja dada a nosso Deus. A Ele, somente a Ele, toda a glória. Como diz o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. A Ele toda a glória. Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, que você meditasse no que você ouviu, não apenas nessa noite, mas no que você ouviu durante todo esse dia, manhã, tarde e noite. Você meditasse sobre esse tema tão importante para a sua vida, e meditasse sobre quem você é, sobre sua condição diante de Deus, como você está, a sua vidinha, por quanto ela é passageira. Você entendesse que você não é eterno, Deus é, você não. Que você tem pecados que precisam ser abandonados, porque é exatamente contra esse pecado que a ira de Deus se revela. Você precisa ter um encontro real com Jesus Cristo. Não é um encontro faz de conta, não é um encontro esporádico, de vez em quando. É um encontro verdadeiro, genuíno, um encontro que transforma o coração, que muda a mente, que vivifica, que traz alegria e não peso. Você precisa refletir na pessoa e na beleza de Deus, desse Deus que é justo, mas que é amor, que ama, e a prova do seu amor é que Ele deu o Filho bendito para morrer, quando nós ainda éramos pecadores. Você precisa refletir sobre você, irmão cristão. O que você está fazendo aqui e agora? Você já foi achado por esse poder? E as outras pessoas lá fora? Eles precisam ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? Se disponha. Senhor nosso Deus e Pai bendito, Deus glorioso, eterno, poderoso,
Senhor dos altos céus, Deus onisciente, onipotente, onipresente, Deus misericordioso, Deus que é amor, Deus que habita em luz inacessível, Deus glorioso, santo e perfeito, Tu que és de eternidade em eternidade. Glória seja dada ao Teu nome. Que o Teu poder se manifeste em nossas vidas. Que o Teu Evangelho encha o nosso coração. Que a nossa mente seja tomada pela Tua santidade. Que a nossa vida, Deus, seja uma exemplificação do que o que é ser cristão. Deus, em nome de Jesus, Pai, não permita que um tema tão relevante, tão importante para as nossas vidas, morra em pouco tempo na nossa mente. Mas em nome de Jesus, ó Deus e Pai Santo, assim como um animal rumina a sua comida, permita-nos, ó Deus e Pai Santo, ruminar a mensagem do Teu Evangelho, meditarmos nela, Deus eterno, e ela abarrotar a nossa mente, para que nós façamos como o salmista disse: guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Santifica-nos, Senhor, enche o nosso coração de temor da Tua palavra, medo e reverência da Tua santidade, sabendo que Tu és Deus puro, perfeito e maravilhoso, que não comunga com o mal e que se ira contra a perversidade, contra tudo que se chama pecado. E em nome de Jesus, ó Deus eterno, que a nossa vida seja um verdadeiro instrumento nas Tuas mãos, para mostrar a Tua glória, e que as nossas igrejas, onde nós estamos, os nossos pastores, os filhos Teus, cada templo nosso, reunidos e espalhados nesse mundo, sejam um luzeiro da Tua santidade. Nós queremos ser separados, ó Deus, para a glória e louvor do Teu nome. Queremos ser diferentes e viver para a Tua glória. Não queremos ser nem viver como o mundo vive. Queremos, ó Deus e Pai Santo, viver em santidade e para a santidade. Deus, nós Te agradecemos nessa noite pelo aquilo que Tu revelou na Tua palavra, de que o Senhor é santo e que o mal não fica impune. E obrigado, Deus, porque a nossa maldade, o nosso pecado, a nossa culpa foi paga em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele sentiu o peso, Ele sabe o que é doer. Nós não. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Aquela triste situação que nós nos encontrávamos, sem esperança, sem Deus e sem Cristo, foi resolvido na eternidade, quando o Senhor resolveu nos escolher, nos separar, nos salvar, e isso na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado. Glória seja dada ao Teu nome. Desvia-nos, ó Deus, de cuspir na Tua santidade. Longe de nós, ó Deus, perverter o Teu Evangelho. É o que nós Te pedimos. Cubra-nos, ó Deus e Pai Santo, com a Tua graça, e nos permita viver todos os dias da nossa vida, cada passo que nós demos, para a glória e louvor do Teu nome. E quando vacilarmos os nossos pés, mesmo cheios de pavor, nós possamos correr ao trono da glória e da graça, e nos humilharmos na Tua presença, na certeza de que lá flui perdão, e se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Ó Deus, é o que nós Te pedimos nessa noite, para que o Senhor esteja conosco,
e nos perdoe as nossas faltas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os queridos podem assentar-se. Pastor Maricota.